também para os aviões, né? E falar em perigo, o PCC, o primeiro comando da capital, já ocupa o status de máfia e preocupa não só o Brasil. A afirmação é do promotor de justiça Lincoln Gaquia, que faz parte do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Acompanhe agora na reportagem. Durante a participação no programa Pânico na Jovem Pan News, o promotor de justiça do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Lincoln Gaquia, falou sobre o pedido de transferência do Marcola, um dos principais líderes do PCC, do interior paulista para o Presídio Federal em 2019, justamente como uma tentativa de enfraquecer a facção. Segundo ele, um dos problemas para combater o crime organizado no país é a falta de integração dos governos e principalmente quando há transições de comando. Infelizmente, a gente não tem uma política de segurança pública de Estado, que eu, por exemplo, aprendi na faculdade, né? O Estado é muito maior que as instituições, que as pessoas. O que tem aqui é política de segurança pública de governo. Acabou um governo, todo mundo pega a pastinha e leva essa política embora e começa outra, ainda que a anterior fosse boa, porque, né, vai marcar uma gestão anterior. Isso causou um problema muito grande aqui no estado de São Paulo, vejam, né? Nada contra, eu não vou falar de política, mas se manteve o PCC desde 2006 na Penitenciária 2 de Venceslau, onde é uma região de atuação minha, não é? Intocáveis até 2019, quando eu tive que fazer um pedido sozinho. Por quê? Porque o governo não autorizou. O promotor também explicou que o PCC modificou os mecanismos de lavagem de dinheiro. Eles estão mais sofisticados. O PCC hoje, até porque como eu tenho classificado o PCC como uma máfia, para ser uma máfia você tem que ter, por exemplo, atuação transnacional. Você tem que ter, por exemplo, uma forma empresarial de divisão. Ele já tem, né, de estrutura de poder. Você tem que ter um domínio armado do seu território. E você tem que ter infiltração nos poderes e corrupção. Então, tudo que tem no Narcos, que vocês assistem, naqueles filmes de máfia, podem olhar, eu tenho uma classificação, capaz, acadêmica, porque máfia, na verdade, é um tipo de organização criminosa. Né? E o PCC hoje é uma organização criminosa do tipo mafiosa, porque, evidentemente, ele conta com corrupção em todos os níveis. Outra preocupação do promotor e do GAECO, de modo geral, é quanto à atuação do PCC no tráfico de drogas sintéticas. A exemplo do entorpecente K9 sendo usado em grandes cidades brasileiras. Pois é, Roberto Mota, esse assunto é especialidade sua, não é? Como controlar, lidar com organizações criminosas como o PCC? Concorda que ele já ocupa status de máfia? Olha, o Lincoln Gaquia, o promotor Lincoln Gaquia é um herói nacional. Ele é um dos poucos brasileiros que teve a coragem de enfrentar o PCC olho no olho. Ele vive 24 horas sob proteção, porque ele está sob ameaça permanente do PCC. E ele está certíssimo. Não existe no Brasil uma política de segurança pública de Estado. Cada governo que entra quer fazer uma coisa diferente. Exceção feita ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, todas as políticas dos outros governos têm um forte componente ideológico de esquerda, que também está na nossa legislação. A nossa legislação e, cada vez mais, a aplicação da justiça parte do pressuposto que o criminoso é um pobre coitado que matou, que roubou, que violentou, porque não teve uma boa educação ou porque não teve oportunidade. E aí a nossa lei dá um número quase infinito de chances para que o criminoso cometa novamente os crimes. O Brasil tem uma inovação mundial chamada prisão em regime aberto. O sujeito consta como preso na estatística, mas, na verdade, ele está na rua fazendo o que ele quer. Essas facções criminosas, um dos piores aspectos dela é que elas dominam o nosso sistema prisional. Então, na maioria das prisões, quando o criminoso vai para lá, ele diz qual é a facção a qual ele pertence e ele vai para um presídio controlado por aquela facção. É preciso que se repense toda a política de segurança pública do Brasil.